O capítulo que eu vou ler se intitula O Centro de Pesquisas e a Expansão das Atividades no Brasil e no Mundo. Em 1967, a maternidade Climério de Oliveira já havia se tornado um centro de intensa atividade de pesquisa clínica e básica. Desenvolvíamos estudos em animais graças ao biotério que tínhamos construído no fundo da capela da maternidade. Estudo in vitro e in vivo tornou-se possível devido a uma doação substancial da Fundação Ford, que permitiu a multiplicação dos projetos que incluiriam: o desenvolvimento de métodos ou tratamento que permitisse inibir a atividade uterina em casos de parto prematuro iniciada com a MPA. 2. O estudo da farmacologia do útero humano com técnicas próprias. 3. Estudos sobre a trompa humana in vitro e in vivo. 4. Contracepção. Em 1968, participamos de 5 congressos e ou simpósios e publicamos 8 trabalhos. Além disso, organizamos a 3ª reunião da Associação Latino-Americana de Reprodução Humana, a LIRRE, em Salvador, que atraiu praticamente todos os pesquisadores que trabalhavam nessa área, na América Latina. Os trabalhos publicados em 1968 refletiam bem a diversidade dos temas investigados. Uma técnica que permitia diagnosticar ocorrência ou não da ovulação através da resposta do útero à ocitocina e à vasopressina. Trabalho publicado logo no início do ano do American Journal of Obstetric and Gynecology, realizado com a colaboração de Antônio Carlos Vieira Lopes, recém-formado, mereceu um elogio do redator-chefe da revista Edward Taylor, a mais importante na especialidade. Publiquei outros 4 trabalhos naquela mesma revista, em 1968, 3 deles propondo novas maneiras de dominar a contrabilidade do útero humano com vista no controle do parto prematuro. No último artigo, descrevi uma nova técnica de registrar a atividade contráctil da trompa de falópio humano. Em um dos trabalhos, relatávamos a ação do álcool etílico sobre a motilidade uterina, um estudo que pretendia demonstrar a possibilidade de usar bebidas alcoólicas para inibir o trabalho de parto prematuro. O apelo para o álcool, uma ocorrência do insucesso das tentativas de usar bloqueio progesterônico com MPA. O álcool age como inibidor da liberação da ocitocina e da vasopressina pela hipófise. Daí o seu efeito diurético. Recorrer ao álcool era, de certo modo, aceitar a teoria de Caldeiro-Bárcia, que atribuía ao aumento da ocitocina à ocorrência do parto. Mas não custava nada tentar. As pacientes poderiam até gostar. Não havia mesmo alternativa. O álcool deu à maternidade um ar de festa. As pessoas ficavam mais alegres, principalmente as pacientes em trabalho de parto prematuro, a quem oferecíamos algumas doses de uísque, ou quando refugavam a bebida escocesa, oferecíamos licores. As observações eram cuidadosamente anotadas e a concentração do álcool medida no sangue se fazia com a ajuda do bafômetro. A motilidade uterina era registrada no Sanborn e o progresso da dilatação cervical avaliado de hora em hora. Em alguns casos, o parto era interrompido e algumas pacientes puderam voltar para casa. O uso do Scott, entretanto, nos trouxe problemas. Havia médicos apreciadores da bebida que associavam-se às pacientes em comemorações sempre que o tratamento dava resultado, ou mesmo quando não dava, no que arrastavam algumas enfermeiras e atendentes.
uma baderna. Em algumas noites tivemos que dar explicações à polícia, que, alertada por vizinhos, vinha saber a origem dos estranhos ruídos e gargalhadas em um hospital universitário. Pior ainda era devolver à sua residência, acompanhada do motorista do Hospital Gago, as pacientes nas quais a boa dose de álcool havia sido bem sucedida em sustar o parto prematuro. Os familiares, principalmente os maridos, tinham dificuldade em aceitar as explicações do acompanhante para os passos cambaleantes e bafo forte do álcool da paciente. A fim de dar um caráter mais científico e menos festivo ao estudo, passei a preparar ampolas de álcool para administração intravenosa. A partir de então, proibimos a entrada de bebidas alcoólicas no hospital, graças a esta iniciativa de utilizar o álcool na inibição da atividade uterina indesejada, que me foi sugerida por Fritz Fuchs. Tomar um gole, entre parênteses, passou a ser uma recomendação preliminar dos ginecologistas do mundo inteiro para suas pacientes com ameaça de parto prematuro. Fritz Fuchs encontrava-se desde 1964 como chefe do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Cornell, que funcionava no imponente New York Hospital, em Nova York Avenue. Conhecemos-nos em Lund, na Suécia, em 1966. Nos aproximamos logo em seguida em Copenhague, por ocasião do primeiro Congresso Mundial de Endocrinologia, onde fui seu hóspede no hospital em que era chefe de ginecologia e de obstetrícia. Fritz fazia com Ana Rita, sua esposa finlandesa, uma dupla perfeita de cientistas. Foi através de Fritz que me aproximei de Robert Bob, que era Landsman, né? que fez o meu parto, professor associado do departamento, um dos poucos professores que desde o início deu força ao recém-chegado. Tornamo-nos grandes amigos e nos frequentamos durante muitos anos, até a sua morte em 1987. Foi em colaboração com Bob Landsman, que realizamos os primeiros estudos com agentes estimuladores dos receptores betas adrenérgicos do músculo liso do útero, como adrenalina, únicos agentes farmacológicos que se apresentavam com potencial para frear a atividade uterina. Entre os trabalhos que publicamos em 1968, lá estava o nosso primeiro estudo com derivados de ixosuprine, o primeiro ativador beta-adrenérgico sintético a ser utilizado no tratamento do parto prematuro. Em 1968, estive pela primeira vez em Tel Aviv, convidado a participar como guest speaker do 8º Congresso Mundial de Fertilidade e Esterilidade. Já estava eu compenetrado para falar sobre a resposta do útero humano à ocitocina e à vasopressina. O trabalho que Taylor tinha elogiado ao aceitá-lo para publicação no American Journal of Obstetrics and Gynecology. Memorial, por muitas razões, aquele congresso, quando visitei pela primeira vez aquela conturbada região do mundo onde nasceu o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Apesar de não ser uma pessoa religiosa, confesso que muito me emocionei ao visitar os sítios históricos e ir até o Mar Morto, Nazaré, Jerusalém, Belém e Cesareia. Mas foram as boas amizades que se iniciaram naquele congresso que tiveram as consequências mais duradouras. Halbrecht, Lunifeld, Dick Faluzzi, Genevieve e Azedian, que, junto a Edward
Sakis representaram a fina flor da comunidade de cientistas que trabalhavam para indústrias farmacêuticas. Genevieve tornou-se minha grande amiga, amizade que cultivo até hoje. Edward Sakis chefiava o laboratório de endocrinologia de Russell, o CIAF, indústria farmacêutica que tinha uma de suas mais fortes filiais no Brasil, os laboratórios Silva Araújo. Russell, entre parênteses, Sarsa, com quem eu já mantinha boas relações. Os produtos sintetizados pela Russell eram os mais avançados que se conheciam na época e a oportunidade de trabalhar com eles era algo que eu não podia desprezar. Sair de Tel Aviv ao fim do congresso não foi fácil, porque os estudantes franceses tinham iniciado a famosa Revolução de 1968 e os aviões cuja rota incluía Paris não podiam descer na capital francesa. Foram dias de tensão que se estenderam a Atenas, onde conseguimos negociar lugares em um avião da Olympic Airways, companhia grega, que nos proporcionou um péssimo tratamento que jamais voltei a voar em uma aeronave daquela companhia. Descemos em Bruxelas e entramos de carro em Paris ao anoitecer. Ao vislumbrar o Arco do Triunfo, coberto por uma imensa bandeira negra, símbolo da anarquia ou do luto, senti um frio na espinha. Felizmente, não era nenhuma coisa nem outra. Era o azul e o vermelho da bandeira da França, que mal iluminados dava-se aquela impressão. Paris já estava sob o controle, com o general de Gaulle à frente, de volta ao Brasil por pouco tempo. Participei logo em seguida do 2º Congresso Mundial de Endocrinologia na Cidade do México, também como convidado guest speaker, para falar sobre o mesmo tema que eu tinha abordado em Tel Aviv. Em 1968, ainda participei como conferencista convidado, guest speaker, de 2 simpósios internacionais, ambos em New York, o primeiro sobre fisiologia e farmacologia do útero e o segundo sobre os implantes contraceptivos de cilástico. Esse último, organizado por Sheldon Sagan, foi um marco importante no desenvolvimento dos implantes de cilástico para a contracepção. Poucos se interessavam pelo assunto, pois pouquíssimos acreditavam que aquele método tivesse futuro. Eu fui um dos pouquíssimos que acreditaram na proposta de Shirley Segal.